continuidade agora ao nosso método Wright, beleza? Aqui no nosso módulo de cartões. E agora a gente vai chegar na fase 2. A primeira aula aqui que eu passei pra vocês, a primeira fase, na verdade, né? Era o filtro MDC, que era a média de cartões. E agora é a média do árbitro, que é o filtro MDA. Você já tem ele muito bem validado o nosso primeiro filtro, beleza? Você já chegou à conclusão que o filtro MDC foi bem validado e tranquilo. E vamos dar continuidade agora para a segunda fase, que é o filtro MDA. O segundo ponto que a gente precisa analisar é o árbitro da partida. Por quê? Se você não estuda o árbitro, você estuda somente as equipes, não adianta nada a Fiorentina bater todo o jogo se o árbitro é um bunda mole. É basicamente isso. Não adianta nada você analisar toda a partida se o árbitro, é um árbitro que deixa o jogo rolar. Ou então, às vezes, você quer analisar uma entrada, às vezes, em under, e o árbitro solta a mão por tudo que é falta. Então, é muito importante você entender que você precisa analisar e fazer o filtro MDA, que é a média do árbitro. E aqui eu peguei o jogo, primeiramente, da Fiorentina, onde o árbitro da partida foi o David Massa. O David Massa, ele tem um MPJ de 4,69. Beleza? E tem um JQSM de 12/13. Aqui a gente não vai se basear nos jogos grandes, até porque esse árbitro aqui ele apita a primeira, segunda, terceira divisão, às vezes, do campeonato italiano, então não tem como a gente se basear. A gente tem como se basear somente nos jogos do campeonato italiano em si. E a gente tem aqui o JQSM. Lucas, o que é o JQSM e o que é o MPJ? O MPJ já estava na aula anterior, que é média por jogo, e o QSM você está encontrando agora somente nessa aula, que é os jogos que soltou a mão. A gente pode se dizer que é os jogos que ele soltou a mão. Essa média aqui, de 12/13, ela significa o seguinte. Significa que esse árbitro aqui, o David Massa, ele soltou a mão 12 vezes em 13 jogos que ele apitou. Ele soltou a mão de que forma? Ele deu cartão para as duas equipes em 12 jogos dos 13 que ele apitou. Então quer dizer que é um árbitro que na grande maioria das vezes ele dá não só cartão para um lado, mas ele dá cartão para o outro também. E aqui a gente acaba tendo um aproveitamento de 92% do JQSM. E isso é muito legal, porque a gente só vai realizar a fase 2, a gente só vai dar continuidade para a fase 3 se essa média for maior do que 80. Então aqui a gente tem uma média, um aproveitamento de 92%, porque ele deu cartão para as duas equipes 12 vezes nos 13 jogos que ele apitou no campeonato italiano nessa temporada agora, beleza? E ele tem um MPJ de 4,69. E um outro filtro que a gente vai ter é que a gente não vai entrar no MPJ menor do que 4. Então se o árbitro ele tem uma média de 3,50, se a gente botar um cartão para Fiorentina, um cartão para Juventus e mais de 2 na partida, é mais perigoso, porque o árbitro tem uma média de 3 cartões por partida. Agora, se ele tem uma média acima de 4, quase 5, a gente já tem um árbitro que ele já solta a mão e que ele já tem a tendência de ser muito mais over. Então, aqui pra gente analisar o método de cartão, a gente tem um filtro MDA e baseado no jogo da Fiorentina contra a Juventus, o David Massa tem 4,69 de MPJ, acima de 4, e ele tem 12/13 de JQSM, tendo um aproveitamento de 92%. Então, já está aprovado. E agora buscando o jogo do Cagliari contra o Roma, a gente tem aqui o Maximiliano Irrati. E aí, a gente consegue ter aqui um MPJ dele de 4,55. Então, está acima de 4. E um JQSM de 8/9 e uma média aqui de 89% de aproveitamento. Então, se está acima de 80%, a gente já tem a possibilidade de ir para a fase 3, que a gente vai analisar um outro ponto muito importante na nossa operação. Então, o filtro MDA, como eu falei, repetindo novamente, é você ter um aproveitamento de JQSM de acima de 80% e ter um MPJ de acima de 4. Você vai buscar esses números aonde? Tanto no Transfer Market, que está aparecendo aqui na tela agora para você, tanto no RuScore, você vai poder estar analisando também por lá a média de cartões do árbitro e buscando em outros sites também de análise a média do David Massa. Então, a média do David Massa, a média do Maximiliano Irrati eram acima de 4, muito bom. A média do JQSM era acima de 89% e já foi muito bem validada. É muito importante você entender que na fase 2 aqui, ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, mas só que ela não é a fase mais importante. Todas as fases são importantes. Se você não entender que você precisa respeitar todas as fases, você pode acabar se prejudicando. E você também precisa entender que por mais que o David Massa tenha uma média de cartões altíssima, por mais que o David Massa, ele dá cartões todas as rodadas para as duas equipes, basicamente, não quer dizer que nesse jogo aqui da Fiorentina contra a Juventus, ele vai soltar a mão. Não quer dizer que ele vai dar uma falta que era óbvio dele dar. Pode ser que nesse jogo aqui ele acabe não dando cartão amarelo para as duas equipes.
Pode ser que nesse jogo aqui, ele veja que o jogo está um pouco mais morno, ele vê o respeito das duas equipes ali, um pelos outros, e consequentemente segurar um pouco mais a mão. E isso daí vai influenciar totalmente no nosso desenvolvimento da operação. Por quê? Se o árbitro ele seguir a estatística, se ele seguir a média dele, se ele seguir o que ele sempre faz, beleza. A gente está muito bem encaminhado para que a gente possa ter o green. Mas se ele acabar não seguindo, tá tudo bem. Você vai para a próxima operação e vai seguir o jogo. Só que você vai perceber que no longo prazo, você seguindo todos esses filtros, quanto da primeira fase, quanto da segunda fase, você também vai conseguir ter um ótimo resultado, porque você vai conseguir validar cada vez mais o seu método e filtrar a sua operação de uma forma mais eficaz. Então a gente vai finalizando a nossa segunda fase por aqui do filtro MDA. É muito importante você entender que a análise do árbitro, ela não pode ser uma análise superficial. Você precisa buscar os números, você precisa buscar todos os jogos que esse árbitro apitou, você precisa entender que você vai entrar numa operação que você depende muito mais do árbitro do que dos jogadores, porque é certo do jogo ter falta, mas aí quem vai decidir se vai dar cartão ou não é o árbitro. Então esse ponto aqui ele é crucial para a sua análise. E muitas pessoas entram no mercado de cartões sem analisar o árbitro que está apitando o jogo. E vê o jogo do Campeonato Brasileiro, vou entrar nessa operação aqui. E às vezes é um árbitro que não dá cartão, às vezes por mais que seja clássico, ele não solta a mão. Então a análise do árbitro é muito importante. Então siga o filtro MDA, porque a fase 2 também é de extrema importância para você dar continuidade ao seu método. Então vamos para a fase número 3, onde eu vou falar com vocês sobre o momento das duas equipes e que é muito importante também para o desenvolvimento das próximas fases. Então, vamos para a próxima aula.